Nós temos visto nessas imagens da guerra cenas lamentáveis. Mães chorando a morte de suas crianças, a dor, de perder alguém que se ama. São cenas lamentáveis, cenas que mexem conosco quando passa na TV ou nós olhamos, às vezes, nas redes sociais. As imagens são terríveis. E eu não sei o que tem causado dor no seu coração. Eu não sei pelo que você tem chorado nesses dias. Não sei o que tem tirado o seu sono. Eu não sei pelo que você não conseguiu dormir. O que tem causado tanto choro e lágrimas na sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã, quais são suas dificuldades. Mas eu creio que, por maior que sejam as nossas dores, nossas dificuldades, quando nós abrimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos Jesus falar, sempre Ele tem uma palavra de esperança, para nossas vidas. Nós temos falado sobre alinhando a minha vida com a palavra de Jesus, ou com as palavras de Jesus. Na semana passada, tinha um leproso que não tinha esperança, uma enfermidade terminal, que o fazia chorar. Provavelmente ele não tinha esperança, mas ao encontrar Jesus, ele alinhou a vida dele em uma palavra de Jesus. E tudo mudou. Tudo mudou. E talvez você aplicou para a sua vida e essa semana aquela palavra de domingo alinhou a sua vida. Hoje eu peço que você abra lá em Lucas, no capítulo 7. E nós sabemos que o Evangelho de Lucas, Jesus se apresenta como o restaurador. Ele veio para restaurar o reino de Israel. E nós poderíamos dizer que nessa história ele é o restaurador, ou no capítulo 7, ele é o restaurador de vidas. Sabe, ele tem o poder de restaurar vidas. E se nessa manhã sua vida precisa ser restaurada, o restaurador da vida, ele tem a palavra para você e para mim. No capítulo 7 de Lucas, o texto, a partir do verso 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e como com ele ia os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Então imagine Jesus, ele já vinha fazendo alguns milagres nesse capítulo, e do nada, Jesus vai para uma cidade chamada Naim. Na verdade, não era nem considerado, na época, uma cidade. Naim ficava próximo de uma cidade sem fama ou com uma má fama na época. Lembra quando as pessoas ouviram sobre Jesus e de onde Jesus era
né? E as pessoas falavam, será que sai alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré tem alguma coisa boa vem de lá. Então Naim era próximo de Nazaré, não era considerado uma cidade, não era considerado um povoado, mas, sabe, um vilarejo pequeno, desprovido. E é impressionante porque do nada, Jesus, ele segue para Naim. Ele vai para essa região. E é interessante que os discípulos vão com ele. E o texto fala que uma multidão também o segue. Talvez essa multidão não sabia nem para onde ia. E a distância de onde Jesus saiu para essa cidade era mais ou menos uns 40 quilômetros. E essa caminhada de onde Jesus estava para Naim ia durar mais ou menos um dia de caminhada, pelas dificuldades até chegar naquela cidade. E cedo Jesus caminha em direção a essa cidade. E se você percebeu, o verso diz que quando Jesus ele chega na porta da cidade, ou daquele povoado, uma multidão, vai saindo uma mulher, porque há um enterro, uma viúva, ela está conduzindo o seu filho único. E uma multidão está seguindo ela. É impressionante isso, porque Jesus não avisa, provavelmente. Ele está em uma localidade e ele sai até essa cidade, e ele sai de manhã. E na hora que ele chega na entrada da cidade, na porta da cidade, há um enterro saindo. Parece que Jesus programou tudo. Ele sabia exatamente que naquela cidade, naquele momento, no horário que ele ia chegar, havia um enterro. Provavelmente os discípulos não sabiam de nada. Provavelmente aquela multidão nem sabia para onde ia. Mas Jesus sabia. Aquela cidade não significava nada, mas para Jesus tinha um grande significado, algo que estava acontecendo ali. É impressionante isso. E ele se move um dia todo, uma viagem cansativa, porque ele tinha um propósito. Ele queria chegar naquele momento. E sabe de uma coisa? Quando Jesus decidiu sair de onde ele estava, para ir àquela cidade, provavelmente esse jovem ainda estava vivo. Provavelmente esse jovem estava vivo. Mas ele sabia que naquele momento que ele chegasse, essa viúva, ela ia enterrar o seu filho. Naquela época, naquele contexto, não era como os dias de hoje, que quando alguém morre, se coloca formol e outros produtos e a pessoa passa dias ali. E nós, às vezes, passamos dias num velório, para que a família possa vir, não é? E ter aquele, talvez, último momento com a família. Naquela época, não. Naquela época, nem se enterrava na cidade, era fora da cidade. E era no mesmo dia, era rápido, quando se morria alguém. E nós vemos no texto que eles estavam saindo da cidade. Provavelmente essa era uma cidade que não tinha muros. E a gente vê o texto dizendo que quando Jesus chegou na porta da cidade, porque era na porta da cidade que havia o contexto social, era na porta da cidade onde as pessoas se reuniam, tá certo? Para conversar, havia ali um movimento social, uma aglomeração de pessoas, onde eles conversavam, havia ali... Muitas vezes fazia negócios na porta da cidade. E quando Jesus chega, ele encontra esse grupo de pessoas e essa viúva conduzindo o seu filho único para enterrá-lo. É impressionante como Jesus, ele tem o controle, ele sabe de todas as coisas, sabe? Nada é por acaso, não foi por acaso aqui
que o momento em que Jesus chega, essa viúva está saindo. Não, ele sabia. Ele para um momento, ele sai de um lugar específico, talvez confortável, para ir para a cidade de ninguém, para ir socorrer essa mulher que estava com uma necessidade grande, com um sofrimento grande na sua vida. E o que é que isso pode nos ensinar? O que é que nós podemos aprender sobre isso? A primeira lição que eu posso tirar para a minha vida é que Jesus, ele enxerga a minha dor. Ele sabe do meu sofrimento. Pode ser que no momento em que eu estou sofrendo, eu posso pensar muitas vezes eu estou sozinho, abandonado, largado. Mas não. Jesus, ele sabe quando você está sofrendo. Ele vê a sua dor. E aqui nós percebemos isso. E sabe que naquele contexto, a gente percebe que essa mulher ela era viúva. Ser viúva naquele contexto já era um sofrimento imenso. Porque você não tinha mais o homem da casa para prover, como provedor da família. E sabe que quando o homem, naquele contexto, ele morria, vamos dizer, para a gente fazer uma soma aqui para um entendimento. Vamos dizer que o homem tivesse 3 filhos. Se ele morresse, o mais velho, o filho mais velho, ele ganhava uma porção, uma herança dupla. Por quê? Porque esse filho mais velho, ele tinha que cuidar da sua mãe. Por isso que ele ganhava uma porção dupla na herança, para cuidar da mãe. Então imagine, tudo que essa viúva tinha era esse filho, era ele que ia cuidar dela, era ele que ia supri-la, era a esperança dessa viúva. E o que acontece? Ela já vivenciou uma tragédia, ela perdeu seu marido, que trazia segurança e conforto para ela. Já era muito doloroso isso, mas ela enfrenta outra tragédia. Ela perde o seu filho, seu único filho. Ela perdeu tudo que ela tinha. Ela perdeu toda a sua esperança. Mas Jesus viajou um dia, porque ele queria encontrar essa mulher. Ele via a dor dessa mulher. Ele via o sofrimento dessa mulher. A segunda lição que eu posso tirar para a minha vida, ainda no versículo 13, é que o versículo 13 diz que ao vê-la, Jesus se compadeceu dela. Ele faz toda essa viagem e quando ele encontra a mulher, ele se compadece dela. Ele sente a dor dela. E sabe, a palavra compadecer-se aqui traz a ideia de que mexeu com as entranhas de Jesus. É como se mexeu com seus órgãos de Jesus. Mexeu com ele, sabe? Ele sentiu dentro de si. Ele se compadeceu daquela mulher, do sofrimento, da dor que ela estava sofrendo, da situação dela. Então, quando eu e você, quando nós estamos sofrendo, passando, sabe, por momentos difíceis na nossa vida, não pense que Jesus, ele não vai sentir, perceber a nossa dor, que ele não vai se compadecer, se colocar no nosso lugar. Não pense nisso. E a terceira coisa que nós vemos nos versículos 14 e 15, ele diz: depois aproximou-se, tocou no caixão e o que o carregava, Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Mas ainda o versículo 13 diz que ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore, não chore. Jesus disse para ela: não chore. Jesus estanca. Ele faz parar o choro daquela mulher. Ele percebe a dor dela, ele se compadece da dor daquela mulher, ele estanca o seu choro. Não chore. Mas ele não só diz assim, não chore, mas ele traz uma solução para aquela mulher.
Então, aquela mulher, ela vai alinhar a sua vida na palavra de Jesus, que é não chore. Mas não é simplesmente não chore. Esse não chore traz esperança para ela. Ele estanca, ele muda, ele transforma a situação que ela estava vivendo. Ele traz a vida, o seu filho. Ele traz esperança para aquela mulher. Eu sei, nós não temos esse tipo de, de milagre mais. Jesus, eu, você, talvez nós não fazemos esse tipo de milagre mais. Porque não é o propósito, talvez, de Jesus hoje em dia. Mas nós podemos ver Jesus trazendo esperança para a nossa vida, trazendo alívio para as nossas dores. Então Jesus, ele estancou a lágrima daquela mulher, ele trouxe esperança para ela. Não chore para aquela mulher que havia, chorado bastante, já com a perca do seu marido, agora com seu filho. Mas Jesus trouxe esperança. Esse mesmo Jesus, ele pode ordenar para você e para mim nessa manhã: não chore, coloque sua esperança em mim, na vida eterna, confie em mim. A vida não se resume só aqui. Não chore, ele traz esperança para nós. Os versículos 14 e 15 é a parte que eu mais gosto nesse texto. Você consegue visualizar a ternura no rosto de Jesus quando ele coloca a mão no rapaz e coloca a mão da sua mãe e ele junta as duas mãos assim, aquela mão que estava morta, e ele une novamente a mão daquele jovem com a mão da sua mãe, trazendo novamente a vida. Você consegue visualizar essa cena, esse momento, essa união novamente? Você consegue visualizar o rosto dessa mulher? Você consegue ver as lágrimas correndo no rosto um do outro? Mas não é mais lágrimas de dor, são lágrimas de alegria, de esperança, lágrimas de ressurreição. Um dia, Jesus vai dizer: não chore, para mim e para você. Um dia, ele vai enxugar as nossas lágrimas. Um dia, ele vai fazer cessar as nossas dores. E nós vamos sorrir eternamente na glória com ele. Que Deus nos abençoe, irmão.